Mais uma vez, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar conversando com vocês todos aqui, nessa nossa quinta-feira, dia 6 de janeiro, dia de Reis. Então, eu quero convidar a todos para que nós façamos uma prece, uma oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade abençoada, por mais um ano que se inicia, por estarmos todos aqui, reunidos em Teu nome, numa oração em uníssono, voltados para Ti, pedindo, Senhor, que nós abramos o nosso coração e as nossas mentes, para que Seu amor, a Sua paz, a Sua harmonia chegue até todos nós. E uma vez aqui, possa se espalhar por todo o bairro, por todo o país, por todo o nosso maravilhoso planeta. Que Deus abençoe a todos nós. Assim seja, obrigado. Bom, a noite de hoje me foi dado 3 temas extremamente interessantes que eu gosto bastante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Do capítulo 5, vou falar sobre 3 itens, o 11, o 12 e o 13. Vocês não se incomodem, porque eu deixei o livro aqui, está um pouco pesado para eu segurar do jeito que eu estou aqui. Qualquer coisa eu pego e olho. Eu não vou ler ipsilíteres, todos esses itens, algumas coisas eu vou pegar. Mas o item 11 se refere ao nosso esquecimento. E ele pergunta assim, não seria um desserviço? Não seria um contrassenso, um prejuízo nós estarmos aqui numa encarnação que demorou muito tempo para que pudéssemos planejar, para que pudéssemos aqui estar, e a gente chega aqui e esquece tudo o que aconteceu? Até que ponto esse esquecimento seria algo contrário à nossa capacidade de evolução, nos atrapalharia a evolução? E bem a nossa espiritualidade, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica que, longe disso nos atrasar em algum momento, se transforma em uma grande virtude, em um grande bem, em um grande benefício a nós mesmos. Primeiro, nós não reencarnamos completamente esquecidos de tudo. Nós trazemos dentro de nós como se trouxéssemos um chip, que nós chamamos de consciência, onde ali nós trazemos tudo aquilo que nós já aprendemos de realmente importante em outras vidas. Como, por exemplo, como que você vai explicar por que alguém é tão pobre, trabalha, está passando necessidade em sua casa, trabalha numa casa de um terceiro, mas não é capaz de pegar um grampo caído do chão sem que devolva ao dono? Então, não roubarás é uma lição que essa pessoa já aprendeu. Ela já entendeu que aquilo que não é dela, não lhe pertence, ela tem que devolver para aquele que lhe é de direito, independente do problema que ela estiver passando. Ela trouxe com isso, consigo, nessa encarnação, essa lembrança que era importante, mas ela se esqueceu de como ela aprendeu isso. E, às vezes, o aprendizado ele é bastante áspero, ele é bastante rude, ou ele é triste, ou ele é traumático. Isso foi esquecido. Então, olha como a reencarnação ela é brilhante em todas as mínimas características de como viemos. Muitas vezes, nós vemos pessoas com uma facilidade de matemática impressionante. Ela não sabe de onde vem aquilo. Obviamente não é meu caso, meu problema eu não tenho facilidade nenhuma com matemática. Mas você vê pessoas que parecem que já trazem consigo todo um conhecimento. Se você me der uma matéria de biologia, eu vou destrinchar com maior rapidez, porque tudo que for de saúde e biologia eu gosto, eu adoro, eu aprendo com grande facilidade. Já as mentes que vão para o lado de exatas não são assim. Então nós trazemos também aquele conhecimento que adquirimos em outras vidas. Podemos não lembrar como aprendemos esse conhecimento. E isso pode, muitas vezes, nos ser bastante útil. Mas nós não temos prejuízo nenhum, porque nós não sofremos nenhum tipo de perda
com esse esquecimento das nossas capacidades. Uma outra característica que é extremamente proveitosa com o esquecimento temporário do nosso grande patrimônio de memórias é pelo fato de que, frequentemente, reencarnamos com o mesmo núcleo de espíritos. Muitas vezes, aqueles que foram nossos pais hoje são nossos filhos. Aqueles que nos fizeram mal em outras vidas, hoje nos protegem. Aqueles que nós prejudicamos, hoje nós ressarcimos. Aqueles que nós abandonamos, hoje nós temos a oportunidade de acolher. E olha quão magnânimo é Deus que nos permite o esquecimento para não nos sentirmos humilhados frente àqueles que prejudicamos, para não nos sentirmos exaltados frente àqueles que um dia fomos superiores, para que velhos ódios não voltem e para que com esse véu bastante tênue e temporário do esquecimento, nós consigamos reconstruir novos relacionamentos, novas maneiras de nos comportarmos, nos relacionarmos. Isso é maravilhoso. Isso só é possível com o véu do esquecimento. Mas será que nós realmente de tudo esquecemos? Não. Esse esquecimento ele é bastante temporário. Muitas vezes, ele retorna até durante o nosso sono, enquanto aqui mesmo encarnados. E no momento que desencarnamos, as lembranças vão nos voltando. Será que é instantaneamente que assim que desencarnamos, relembramos tudo aquilo que já vivemos em todas as nossas vidas? Não. Nós vamos lembrando de acordo com aquilo, com a capacidade que temos de lembrar, com a possibilidade que temos de nossas lembranças não nos desequilibrarmos. Então, esse acesso às nossas memórias é lento. Tem um caso específico contado em nosso lar, de um casal que, frente a muitas idas e vindas, muitas falhas, muitos problemas repetidas vezes ocorrendo, eles solicitaram, através de um dos ministérios de Nosso Lar, que vocês sabem, Nosso Lar é uma cidade espiritual, esse relatado pelo livro Nosso Lar, através da mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Esse casal foi até aos registros de suas vidas pregressas. E eles conseguiram ter acesso a 300 anos para trás. E ali não mais lhes foi permitido lembrar. Por quê? Qual a razão de não lembrarem, por enquanto, de mais? Porque, segundo o mentor, ali não seria interessante, porque eles se desequilibrariam, não traria benefícios. Então, nós temos que agradecer a Deus por esse esquecimento temporário, sabemos e temos fé de que Ele nos trouxe e nos deixou conosco todas as ferramentas que precisamos para evoluirmos. Nós temos no nosso íntimo conhecimentos que já adquirimos, não perdemos nenhum. Virtudes que já desenvolvemos, não perdemos nenhuma. Então, o que nós precisamos focar? Nós precisamos focar naquilo que precisamos desenvolver. Muitas vezes, nós, quando fazemos terapia espiritual não, digo, psicológica, através de um psicólogo, aqui na nossa vida presente, nós percebemos que situações que nos ocorreram há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás, ainda continuam nos atrapalhando a marcha futura. Então, vocês imaginam, se nós tivéssemos acesso a 1.000, 2.000, 10.000 anos de vida, o quanto nós ficaríamos atados ao que passou e não conseguiríamos construir nada à frente, porque nós não nos perdoaríamos, nós não conseguiríamos perdoar nem a nós nem aos outros, e ficaríamos ali, marcando passo, criando uma vala sob nossos pés, através da ruminação de problemas que já não existem no momento. Então, abençoado seja esse véu que nos cobre e que nos permite um reset, nos permite um recomeço um pouco mais leve, com mais capacidade de aprendermos coisas novas, com mais capacidade de refazermos os nossos passos.
Esse é o item 11, que eu convido a todos a lerem com carinho. O segundo item, o 12º do nosso livro, ele se refere especificamente aos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por muito tempo, nas minhas conjecturas íntimas aqui, eu já leio a respeito do Espiritismo há mais de 40 anos, isso ficou marcado na minha mente porque eu não conseguia compreender completamente esse ponto. Como assim? Será que eu só me afligindo que eu vou ser ouvida por Deus? Só o dia que eu sofro é que eu sou bem-aventurada? Então, Deus não nos criou para a felicidade, para a alegria? Como que é isso? Como se dá? E esse é um questionamento válido, porque todos os questionamentos feitos com boa intenção são válidos e eles devem ser feitos. Muito bem. Vocês já repararam que quando a gente não vê algo de nós como defeito, isso não nos incomoda, nós não mudamos? Quantas pessoas vocês já ouviram que dizem assim, quando você fala, mas por que você faz isso? Você está prejudicando a si mesmo ou a quem quer que seja? E essa pessoa responde com o ódio da Gabriela. Vocês conhecem o ódio da Gabriela? Eu nasci assim, eu serei sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela. E vai o ódio da Gabriela. Como se então fosse Deus o culpado de tê-la criado com defeitos. Então, todas as nossas características, todos os nossos efeitos que não nos incomodam, nós não movemos uma palha para mudá-los. E aí nós vemos corruptos que dormem a noite inteira, felizes e contentes, porque aquilo que eles fazem, eles acham que não é um mal. Eles não veem lá a ponta do problema, eles não veem que vai ter gente faltando moradia, que vai ter faltando remédio nos hospitais, que vai faltar segurança, que vai faltar educação, que vai faltar uma série de situações. É como outro dia eu escutei o rapaz recém-casado, feliz, contente, apaixonado pela mulher, mas continuava tendo casos extraconjugais, porque isso não significava nada. Então, os defeitos e os problemas e os nossos equívocos, que sequer nós reconhecemos, como a gente vai tratar deles? A gente não vai mudá-los, nós não reconhecemos. Mas, porém, eu vou dizer agora de causa própria, nem aqueles que reconhecemos, muitas vezes, queremos mudar. Nós podemos só falar de nós mesmos, né? Então, vou aqui relatar uma experiência comigo. Eu estou aqui há 40 dias de Tipóia. Eu sou cirurgiã dentista há exatamente 40 anos, 36 anos de formada, 4 anos de faculdade. Eu trabalho muito, não porque eu seja gananciosa, mas porque eu preciso e gosto e sou apaixonada. Muito bem. Muitas vezes a própria espiritualidade chegava até mim e falava, minha filha, para um pouco, você não pode continuar desse jeito. E eu sei que, eventualmente, muitas vezes eu tinha uma labirintite de 2, 3 dias, eu ficava de cama. Por quê? Porque era uma maneira do meu corpo, meu organismo, puxar o meu freio de mão e fazer com que eu parasse um pouco. Até um belo dia que eu estava dando uma caminhada com minha cachorra inocente, ela me derrubou. E eu, há 1 mês e pouco, fraturei o húmero, um osso do ombro. Isso foi num domingo. Segunda-feira eu chego até o meu centro, onde eu trabalho, e vou conversar com o meu mentor. Quando eu sento, ele me pergunta, como você está, minha filha? Eu falei, bem, já tive dias melhores, ainda brinquei. Ele falou, filha, deu trabalho, mas até que, enfim, conseguimos pará-la. Vocês têm ideia do que eu ouvi isso? Foi um mentor, foi alguém que me ajuda, que me ama, que eu sei que já me deu conselhos maravilhosos. Aí ele fez um sermão para mim. Eu me sentia mosquinha ali. Ele começou a me falar que nosso corpo, organismo, nosso corpo físico é uma ferramenta abençoada, que nós não podemos abusar dele, que nós temos que bem tratá-lo, que nós temos limites, que nós não podemos trabalhar por vaidade, por orgulho, que nós temos que fazer com amor, tanto para o outro, mas também para nós mesmos. E teceu, falou assim, você está assim
porque faz anos que eu te peço e você não ouve. Então, vejam bem, eu comecei a fazer uma recapitulação da minha vida e vi que isso acontece desde os meus 12 anos, porque eu era aquela pessoa que entrava em 1000 coisas ao mesmo tempo, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu, eventualmente, tinha problemas onde eu tinha que ser internada, ficar 2, 3 dias tomando soro, porque senão eu não conseguia mais, de tanto que eu ia ao meu limite. E eu achava isso bonitinho, normal, sem problemas. Aí, hoje, eu tenho uma fratura que não se fechou no tempo devido, porque eu tenho uma fragilidade óssea devido à minha não movimentação física. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é muito importante nós tirarmos lições dessas pequenas coisas, para que elas não fiquem muito grandes. Veja bem, eu estou com uma osteopenia, facilmente tratável hoje. A vida me deu uma fratura de úmero que daqui 15 dias vai estar maravilhosa. Mas se eu não me cuidar agora, e se eu não mudar o meu modo de fazer as coisas daqui para frente, aos 70 anos eu posso estar com uma fratura de quadril numa cadeira de rodas. E aí o que eu vou falar? Que eu estou espiando? Que eu estou pagando pecados? Não, eu estou pagando pelas minhas crenças. Então, muitas vezes, os nossos sofrimentos não vêm de antes. Eles estão pelo nosso comportamento e nossas crenças de hoje, pelas coisas que acreditamos e que fazemos agora, neste momento. Emmanuel, uma vez, foi perguntado, através de Chico Xavier, qual a porcentagem daquilo que nos acontece hoje, que é debitado na conta do que fizemos ontem, em outras vidas, ou de hoje. Ele deu uma resposta bastante complexa, mas no frigir dos ovos ele disse que, em média, 25% do que passamos hoje é devido a vidas anteriores, e mais de 70% são dos nossos comportamentos de agora. E é muito simples nós pensarmos, não, hoje eu sou uma outra pessoa, eu só apenas estou expurgando o que fiz antes. Não, continuamos os mesmos. Muitas vezes achando bonitinho aquilo que fazemos. Não vendo a irresponsabilidade dos nossos pequenos atos. E colocando na conta de um passado que muitas vezes está bastante presente, porque nós não queremos nos olhar. Então, por que bem-aventurados os aflitos? Porque quem está vivendo um processo de equívoco e sequer o enxerga, não está sofrendo com ele. Mas à medida em que nós começamos a enxergar características e situações em nós mesmos e são equivocadas, isso nos aflige, isso nos incomoda, isso nos obriga a uma modificação. Isso nos faz avaliar o modo como tratamos aos outros, como tratamos a nós mesmos, como tomamos as nossas decisões. Então, bem-aventurados os aflitos, sim, porque é nessa aflição que nós temos possibilidade de reprogramarmos as nossas rotas, de reavaliarmos as nossas posturas, as nossas condutas e, principalmente, nossas crenças, porque são elas as maiores carcereiras nossas. E no item 13, faltando 10 minutos para encerrarmos, ele diz assim, seria lícito, então, nós buscarmos por amenizar as nossas aflições? Será que é justo e é possível e nos é permitido abrandar o nosso sofrimento? É lógico que sim. Tem uma frase, não nesse item, mas em outro local do Evangelho, que diz assim, quando aquele que vem até nós, que em algum dia em nossas vidas aí atrás, nós o prejudicamos muito, um obsessor, uma pessoa que vem, um espírito que vem atrás de nós com vingança, uma cobrança que seja, chega até nós, se já nos encontrar perdoando, não vai ser possível terem acesso a nós. Se o débito, ou o equívoco, ou a experiência desagradável estiver caminhando até nós, mas nos encontrar trabalhando, o que é esse trabalhar? É trabalhar por si mesmo? Também. Mas é trabalhar pelo próximo, é ouvir o próximo, estar atento ao próximo, é abrandar aquilo que você puder ao teu redor, é melhorar a vida, que alguém, quando você sair, esteja mais feliz do que quando você entrou.
seja por uma palavra, um sorriso, uma oração, o que for. Todas as vezes que a dívida venha te cobrar, mas te encontra em trabalho para o bem, em trabalho em prol de Deus, de Jesus, dessa causa, ela é interrompida e suspensa por tempo indeterminado. Porque se aqui nessa terra fosse a lei do olho por olho, dente por dente, seríamos uma multidão de cegos e banguelas. Essa não é a lei de Deus. A lei de Deus é do amor, é da misericórdia. Ela quer que a gente frature não só um número para que acordar e não uma bacia. Entende? A gente precisa começar a ler o que a vida nos diz. A gente precisa ouvir o que as experiências nos trazem. A gente tem que pegar esse evangelho e lê-lo além da letra. Lê-lo com o espírito, entender aquilo que a espiritualidade estava tentando nos dizer, nos acordar. O que é então necessário que aconteça para que eu mude isso ou aquilo? O que é necessário que aconteça para que eu deixe de fazer dessa forma, dessa ou daquela outra? Então, no fundo, até a maneira como a vida nos chacoalha está sob o nosso livre-arbítrio. Nós conseguimos escolher até que ponto a vida vai ser usar de artifícios para que a gente desperte. E eu contei essa pequena passagem porque, acreditem, eu sou uma pessoa que busca há muitos anos olhar, reconhecer. Outro dia, nós estávamos num estudo aqui e a colega fez um estudo maravilhoso sobre nossas reformulações e nossa reforma de atitudes. Se reformar atitudes fosse tão simples, há 2000 anos nós já temos a receita de bolo. Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém fará o bolo sem a minha receita do bolo. E a receita está explícita nesse nosso livro maravilhoso. E mesmo assim, nós não a seguimos. O que nos acontece que nos faz cegos à nossa realidade pessoal? Aí fala, mas Deus, ele castiga as pessoas? Não, Deus nos quer alertas. Deus nos quer despertos, não dispersos. Deus quer que nós vejamos, a cada dia que nós passarmos por essa terra, um motivo para nos reavaliarmos. Por isso que ele diz olhai, orai e vigiai. Orai para que você tenha boas companhias espirituais. Vigiai o seu próprio comportamento, os seus pensamentos, as suas crenças, reavalie-se. E muitas vezes ele te derruba literalmente no chão, para que você desperte para uma realidade. Mais uma vez, em algumas vezes eu já cheguei a contar essa pequena história que fala de um camponês que estava fazendo uma campanha através da África. Então ele ia de vilarejo em vilarejo. E um belo dia ele encontrou uma águia ciscando com as galinhas num terreiro de uma casa. E ele ficou apavorado, falou, como assim uma águia se comportando como uma galinha? Aí ele foi perguntar para o dono do lugar. Ele disse, não, ela caiu do ninho quando era pequena, as galinhas criaram, ela vive como uma galinha, ela é uma galinha. Muito bem. Ele falou, não me conformo. Foi lá, pegou a águia, abriu, as asas estavam perfeitas, maravilhosas. Ok. Ele falou, posso ensinar essa águia a voar? Falou, fique à vontade, não vai adiantar. Ela não voa. Aí ele pegou, colocou a águia em cima de um toco. Falou, agora ela vai ter que voar. Não teve dúvida, a águia despencou de lá, bateu no chão e saiu chorando. Aí ele foi aumentando os obstáculos, colocou ela em cima do teto da casa, ela rolou e caiu. Colocou ela em cima de uma árvore, ela despencou e caiu e não voava. Até um dia que ele pegou essa águia, levou até o monte mais alto que tinha, pegou a águia e arremessou a águia para o abismo. Foi só neste momento que ela abriu as asas, descobriu que era uma águia e pôde planar. Então, o nível da aspereza de nossas provas vai depender
do quanto nós observamos a nós mesmos e ao nosso dia a dia e as pequenas coisas que nos acontecem. Porque isso também está até um certo ponto, sobre o nosso controle. Será que é preciso que Deus pegue e nos lance num abismo para que a gente descubra que tem capacidades, que tem condições e que é necessária uma reformulação? Então, às vezes, se nós estamos aqui, passando por provas, ou por situações, ou por circunstâncias que nos exigem, que nos tiram da zona de conforto, que são ásperas, obviamente, Deus já sussurrou aos nossos ouvidos muitas vezes. Deus já nos deu empurrõezinhos de leve. Deus já foi lá e deu um beliscãozinho. Deus deu um tombinho aqui, mas nós nos fazemos de surdos, de cegos, e não vemos. Então, eu recomendo para que vocês leiam com amor esses 3 itens. A necessidade do esquecimento temporário. Depois, o porquê, muitas vezes, as aflições nos vêm a nós. E segundo, o quanto nos está à nossa disposição abreviarmos todos os nossos sofrimentos. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu queria agradecer a paciência e o amor de todos por me ouvirem. Obrigada por mais essa oportunidade que eu tenho. Sou muito grata à direção da Casa Ramatiz, que eu considero o meu lar também. Então, desejo a todos, Senhor, que desçam sobre nós as tuas luzes da compreensão e do autoconhecimento, e que possamos, com humildade, olharmos a nós mesmos, reprogramarmos nossas rotas, direcionarmos nossos caminhos em direção ao teu amor, à tua paz e à tua harmonia. Obrigada, meu Pai, graças a Deus.